Bem, estamos ao vivo aqui, graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, e aos amados aqui presentes, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você que ainda não conhece o nosso canal, está chegando agora, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Tá aí o tema, amados. Vamos crescer neste tema, DNA divino, filho não é carne, e sim espírito. Você sabia disso? O que foi que a religião nos ensinou? A religião nos ensinou que nós, era isso que a religião ensinava, ou ensina, estão ensinando. A religião ensina que se você não for evangélico, vou logo direto ao assunto, que hoje eu não estou para brincadeira, se você não for evangélico, e dependendo da igreja evangélica que seja. Se for a igreja morna, que não bate nem palma, aí vai correr o risco até de perder a salvação no meio do caminho. Então você tem que ser evangélico de fogo, tem que ser pentecostal. Então se você não aceitar Jesus, se você não for batizado nas águas, se você não der o dízimo, se você não participar das campanhas, dos projetos, tudo isso que nós já vemos falando, se você não fizer a oração de confissão na igreja para o pastor presidente, porque a moral quem tem é ele, né? Pedir para Deus escrever o teu nome no livro da vida, para você passar a ser filho de Deus, então você está perdido. Ah, mas eu sou religioso de N religião, de religião X ou Y. Não importa, você tem que ser evangélico. A verdade é essa. Porque cada um defende a sua, mas quando nós estamos tratando do povo evangélico, infelizmente essa ignorância. Por quê? Porque eles acham que para você ser filho de Deus é na tua carne. Eu lembro que eu tinha lá meus 23 anos, eu era um boxeador, e os irmãos vinham, rapaz, esse negócio de luta aí, você é metido aí com o negócio de Kung Fu, esse negócio de luta chinesa, que tem aquele dragão em Apocalipse é o capeta. E eu não sabia, não conhecia a Bíblia, eu ficava com aquilo na minha mente. Sério. Até que um dia eu fui persuadido e fui numa reunião. E graças a Deus que naquela noite não fizeram um apelo para eu aceitar Jesus. Partiu de mim mesmo, livre, espontânea vontade. Claro, um mover do Espírito já ali, trabalhando. E eu falei, o que é que eu faço aí para ser crente? Não, você vai ouvindo aí e quando você se sentir à vontade, você vem aqui na frente, porque tem aqui todo aquele ritual, né? Olha, para ser filho de Deus, imagine se dependesse disso. Tem que vir na frente de alguém, para alguém levantar a mão, fazer uma oração de confissão, e você ali confessar e bababá, BBB, aquela coisa toda. Aí sim você passa a ser filho de Deus. Então, me ensinaram que até 23 anos eu era filho do diabo. Aí depois de 23 anos para 24, eu aceitei Jesus, e aí sim passei a ser filho de Deus. Bom, se eu me desviasse no caminho, eu voltava a ser filho do diabo. Mas depois tinha a reconciliação, aquela coisa toda que vocês conhecem. Meus amados, filho de Deus não é a carne. Não é a carne que é filho de Deus. E é por isso que não julga pelo modo que você se veste. Hoje eu estou assim, mas se eu estiver aqui de uma camisa polo ou de um bermudão pregando, vocês não vão ignorar. Mas a religião ignora. Diga-se de passagem, me convidavam para ir pregar lá no sistema, e só porque uma vez eu fui sem o paletó, eu fui impedido de pregar. E tem lugar que você vai, mesmo com paletó, mas tem que jogar um roupão branco por cima, que é lá que é a capa do manto do mistério. Então, queridos, eles medem a sua espiritualidade, ou se você é filho de Deus ou não, pela religião, pelo teu posicionamento, pela tua roupa, pela tua fala, porque se você não falar varão, varoa, terra e lá vai, você não é filho de Deus. Então tem que ter uma linguagem própria da religião para dizer que aí sim você é um filho de Deus. Não, queridos, preste muita atenção no que nós iremos falar aqui. Filho de Deus não é carne, é o Espírito. Nós temos o verdadeiro DNA divino em nós, desde que nascemos. Um filho de Deus que vai nascer daqui a 20, 30 anos, ele não precisa ir em uma igreja, levantar a mão, aceitar Jesus para passar a ser filho de Deus. Ele já vem como filho de Deus. Obviamente o Evangelho vai educar ele, deixar as mais obras, ensinar a conduzir como está nos conduzindo aqui nesta manhã, para que haja uma salvação na nossa alma, na nossa mente. Foi isso que Jesus falou para Pedro, eu farei de você pescadores de quê? De espírito, de alma. Pedro não ganhava vidas para levar para o céu.
Pedro ganhava a alma, a atenção das pessoas, ministrando a palavra no seu tempo, assim como Paulo e assim como nós estamos aqui, ministrando e ganhando essas almas, essas mentes que estão perturbadas no sistema religioso, perdidas, são filhos de Deus, mas se encontram em meio à ignorância, fazendo sacrifícios de tolo, visto que o perfeito sacrifício Cristo já fez, e nós somos o resultado do positivo de tudo isso. Bem é divino, filho não é carne, sim espírito. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 4. Acompanha comigo com olhos espirituais. Quando você vê aqui entre parênteses aqui, eu coloquei, mas explicando. Como também nos elegeu nele. Vamos continuar o texto. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, santos é separado, e irrepreensíveis, não ser chamado a atenção em todo o tempo. Diante dele em quê? Em apelo? Em ter que aceitar Jesus? Em imposição, mandamento de homem? Não, em amor. Então, amados, ele, Jesus, está falando dele, Jesus nos escolheu ou elegeu, e no versículo 5 vai dizer predestinou, antes da fundação do mundo, antes da criação do cosmos, já houve uma escolha em relação às nossas vidas, porque não foi na tua carne. Não, eu vivi até 30 anos, depois de 30 anos, Jesus me chamou. Aí tem até aquela música esquisita aí, né? Jesus me chamou e eu não atendi. Ou rebelde, né? Jesus me chamou, eu não atendi. Ai, ô manto, chega da dor. Ô dó, purgante. Como também nos elegeu nele. Elegeu como? Em espírito, amado. Por que foi em espírito? Porque antes da fundação do mundo não existia nada. Então foi nele. Ele nos escolheu, nos elegeu nele, segundo o beneplácito da sua própria vontade. Olha lá. Ele nos escolheu em espírito. Olha lá. 5. E nos predestinou para o quê? Filhos de adoção para Jesus Cristo. Olha lá. Em espírito. Não foi na carne aqui, foi no espírito. Já havia uma determinação para o nosso espírito. É uma mensagem simples, não vou demorar muito aqui. Para si mesmo. Não é porque o pastor fez o apelo e você aceitou Jesus. Ele escolheu e ponto final. Olha lá. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua própria vontade. Segundo o beneplácito de sua vontade. Ele decidiu. Não é você que aceita Jesus. Nos ensinaram errado. Ah, irmão, mas me ensinaram que eu tinha que aceitar Jesus, eu tinha que me converter. Não tem eu. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra que eu falei na mensagem off aqui, que vai para o ar, talvez, terça-feira? Tudo de bom que há em você é Deus. Tudo de mal que há em você não é o capeta, é a tua carne. Então não partiu de mim, não é o eu, é Cristo em nós. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, são os Espíritos, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele escolheu, ele determinou que fosse assim. Bom, se houve uma eleição, se houve uma predestinação, mas eu não concordo com a predestinação. A predestinação é a espinha dorsal, de Gênesis a Apocalipse. Desde o Éden existe a predestinação. No mundo existem as duas sementes. Na linguagem de Jesus, o bode e o trigo, o bode e a ovelha, o joio e o trigo. Sempre vai existir, biologicamente falando. Conversa de universalismo, de que todo mundo é salvo, de que todo mundo é de Deus, conversa para boi dormir, e eu não sou boi. Então, queridos, hoje virou moda. Todo mundo tá morrendo aí com essa praga aí. Morre de tudo quanto é tipo, mas morre aí com esse vírus aí. Aí coloca as asinhas e diz, a carne estava caída, era fraca, mas foi para o céu. O céu agora é lugar de qualquer um, é? Eu não estou dizendo que a pessoa não foi para o céu. Mas eu não posso afirmar que foi. Porque só quem sabe é Deus, amado. Ele é pai do Espírito, não da carne. Mas os filhos de Deus, mediante o conhecimento da palavra, manifestam o seu caráter, o seu DNA que é divino. Por quê, irmão? Porque Paulo diz que nós fomos chamados, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se alguém não está vivendo como santo, que é separado, né, com a orelha na cabeça,
Se alguém não está vivendo como um santo separado das orgias, das bagunças da vida, se alguém não está vivendo irrepreensivelmente, ou seja, toda hora tem que estar debaixo de disciplina, então não tem característica de filho de Deus. É claro, muitos filhos de Deus, porque não conhecem a verdade. Mas uma vez que conhece essa verdade, o próprio Espírito inclina você para manifestar de fato a imagem e semelhança de Deus que você é. Romanos capítulo 8, versículo 29. O interessante é que o versículo 28 é um jargão para os evangélicos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu próprio propósito. Aí vem o contexto. Porque senão vira versículo solto, mais uma vez, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que... Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aí o pastor diz, você pode ter tua casa própria, irmão, amém. Você pode ter teu carro do ano, irmão, amém. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Todo mundo gosta. Agora, se o pastor for para o texto mesmo, como está escrito, você pode passar fome, misericórdia, pastor. Você pode passar frio. Não, pastor, isso aí é do diabo. Não, é de Deus. Você pode ter dificuldade na vida, porque é disso que Paulo estava falando. Eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, sei ter abundância, também sei passar necessidade. Em todas as coisas eu sou habilitado, capacitado para vencê-las. E não só quando tudo vai muito bem, obrigado, como nós falávamos aqui, nós fomos capacitados para comer apenas arroz com peito assado, no momento de escassez e de dificuldade. Mas não, tem crente que... Não, irmão, você nunca leu a Bíblia? A Bíblia diz que você sempre estará por cima e nunca por baixo. Aí vem os louvores para humilhar os irmãos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver você na bênção e vai se arrepender. Que egoísmo, irmão. Que coisa, irmão. Porque os que Dantes conheceu... antes conheceu, antes desta matéria. É isso que o salmista Davi ele fala no Salmo 139, versículo 16, ainda informe, não havia forma ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor já havia determinados os meus dias de vida. Paulo disse, desde o ventre da minha mãe o Senhor já havia me escolhido e me chamado pela sua graça. Então Deus não conhece a tua matéria, Deus não conhece a cor do teu cabelo, o corte do teu cabelo, se é liso, se é crespo, se é azul, se é amarelo, a cor da tua pele. Não! Deus olha para você e vê um espírito aperfeiçoado. Porque filhos são os espíritos. Porque os que Dantes conheceu são espíritos. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Significa que tem uns que ele não chamou, tem uns que ele não justificou, tem outros que ele não justificou. Apareceu justificou ali de novo, foi? Ah, sim, é a leitura. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então significa que alguns ele não chamou, alguns ele não justificou, e alguns também ele não glorificou. Então que conversa é essa de que todo mundo é filho de Deus? Porque é uma escolha, é uma predestinação. Ah, irmão, o que é que eu faço então para me tornar filho de Deus? Você não faz nada, você é e ponto. E que não é? Não é e nem se preocupa com isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amado. Tem gente que pensa que, mas você está dizendo que fulano é perdido. Deixa eu falar uma coisa. Aquele que é da perdição, ele não se importa com salvação. Não é do interesse dele, ele não tem medo, ele não teme a Deus, ele não se preocupa com Deus, ele simplesmente vive naturalmente, ele é uma alma vivente, ele vai cumprir um propósito do terreno e acabou. Agora o problema está nos crentes, nos filhos de Deus,
que querem ser mais misericordiosos do que Deus. Como assim, irmão? Aquela pessoa era um anjo, aquela pessoa não merecia, aquela pessoa... Meu irmão, os teus critérios não são os critérios de Deus, não, irmão. Quem é e ponto. Tem gente que fica querendo salvar o mundo. Tem um pastor famoso aí que ele disse que só foi numa noite, sei lá, ele batizou não sei quantas pessoas, ele ganhou aquelas pessoas para Jesus. Eu falei, coitado de Jesus, se não fosse esse pastor, para dar uma forcinha, né, que Jesus não conseguia, então o pastor teve que conseguir para ele. Não, irmão, não é assim. Olha lá, olha que lindo, ó. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam. Tá vendo aí, irmão? Quem aqui não aceitou Jesus ainda, levanta a mão e aceite logo, logo, logo. Por quê? Por quê? Por quê? Aí a religião faz isso. A pessoa está ali, veio porque foi convidado por alguém, não quer ser evangélico, mas o namorado, a namorada, o amigo, o irmão está ali, rapaz, aceita Jesus logo, viu, rapaz? Vai que Jesus te pega ali na esquina, o capeta te leva para o inferno, aceita logo. Aí o camarada apavorado, ele nunca viu falar de diabo no carnaval, nunca teve medo de diabo lá onde ele andava, mas chegou na igreja e passou a ter medo do diabo. Ele, rapaz, eu nunca vi falar do diabo, mas esse pastor está falando com tanta fé sobre o diabo, fala mais do diabo do que de Deus, que eu vou logo aceitar Jesus para eu não me perder. Aí ele vai e aceita. Depois ele sai. Eu fui ali pela empolgação, circunstância ali do momento, estava passando um momento difícil em casa, com minha esposa, com o trabalho. Aí eu aceitei Jesus para ver se melhora. Vou aguentar um pouquinho aí até semana que vem. Se não melhorar também eu largo. Aí semana que vem não quer mais conta. Porque não houve um partir do Espírito, não houve um mover de Deus, simplesmente foi a carne. Mas a religião não se importa com isso, contanto que aglomere pessoas. Tem que ter a casa cheia. Não importa se crê, se não crê, tem que ter a casa cheia, tem que dar dízimo, tem que estar com o nome no caderno do pastor, de membro, para o pastor controlar a sua vida, onde você vai, com quem você casa, o que você compra, o que você come, o que você bebe. E a pessoa fica naquela dependência maligna do homem. Isso é religião. Achando que Deus é pai de carne. Deus não é pai da carne. Mas a todos quantos receberam. Então, irmão, tem que aceitar Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos. Já são. Serem feitos filhos de Deus. Não é que passarão a ser, ou passaram a ser. É porque já eram filhos. Recebeu agora um poder, uma legalidade, ou seja, um conhecimento. Pois então quer dizer que eu já era de Deus, é isso? Sim, mas eu não conhecia. Sim, você já era herdeiro, mas não conhecia. É isso que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4. Em todo o tempo que o herdeiro, ele age como criança, ele é semelhante ao servo. Ainda que ele seja dono, senhor de tudo, mas em nada se difere. É igual ao escravo. Tem direito, mas não desfruta. Assim estão os filhos de Deus. Tem direito em Cristo, mas não sabe. A salvação é um presente, algo que está no nosso espírito. Os filhos de Deus estão desesperados, com medo de perder uma pseudo da salvação. De serem feitos filhos de Deus, vírgula, aos que creem no seu nome. Então não é receber. Se recebe é porque é filho. E se é filho, crê. Por causa do dom da fé, aquilo que nós falamos semana passada. É o dom, o DNA, o RG, é o título de propriedade, a fé, o dom dos eleitos já está nele. Os quais, 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de quê? Da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é filho de Deus porque nasceu do sangue. Não é filho de Deus porque nasceu da carne. Não é filho de Deus porque nasceu da vontade do homem, não, irmão. O critério de Deus é outro, não é humano, não. Por quê? Porque Deus é espírito e os seus filhos são os espíritos. Deus é pai dos espíritos. Espírito possui sangue? Espírito é carne? Não. Espírito nasce da vontade do homem? Não. Veio de Deus. Ele nos elegeu, predestinou e nascemos. Nascemos, vírgula. O Espírito não nasce. Ganhamos uma forma humana. Fomos revestidos com uma matéria. Somos espíritos revestidos de carne. Por quê? Porque foi da vontade de Deus.
Romanos 9, 8. Olha lá, olha que lindo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Eu vou entrar um pouquinho aqui no mérito do contexto. Paulo está falando sobre os dois filhos. Aqui ele está falando de Isaac e Esaú. Mas se você for lá, no tempo de Abraão, quando Deus fez uma promessa a Abraão que ele teria um herdeiro, a saber, Isaac, aquele herdeiro vinha da parte de Deus. Era um filho de Deus que Deus prometeu aos cuidados de Abraão. Só que Abraão agiu na carne, se precipitou, pulou a chamada cerca, foi lá, pegou a sua serva, se relacionou, a egípcia H, e nasceu um guri, Ismael. Agora, Ismael era filho de Deus? Ismael era filho de quem? De Abraão, da carne. Processo natural, se relacionaram e nasceram. Então, Ismael não era filho de Deus. Como assim, irmão? Como assim o quê? É assim mesmo. O filho da promessa era Isaac, era o filho de Deus, era o espírito que iria ganhar uma roupagem humana, mas Ismael não. Ismael era um homem natural. Era um homem que nasceu a partir de um relacionamento do homem com a mulher. Tanto é que Deus disse, olha, abandona ele aí, ó, pode mandar embora. Eu até vou enviar anjos para cuidar dele. Porque Deus não é carrasco, não é porque não é filho, que Deus vai também. Eu vou mandar um anjo aí para cuidar da mãe dele. Mas não era da promessa. Perceberam, amado, que o critério de Deus para a salvação não é o nosso? Esaú e Isaac, ou Jacó, né? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Deus disse que amou a Jacó e odiou, aborreceu Esaú. E quando você olha aqui no contexto, é interessante que Esaú é que era o bonzinho. Esaú era que cuidava do papai e levava comidinha na cama. Esaú que era mais achegado ao pai. E Jacó era o rebelde. Mas Deus quis escolher ele. E detalhe, não era pelas obras. Antes deles terem nascido, cometido bem ou mal, para que a eleição do Senhor permanecesse firme, ele escolheu Jacó. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Espíritos. São os espíritos contados como descendência. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha lá. E visto como os filhos, espíritos, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. A parte A. Então, amado, os filhos aqui, ó, vocês entenderam que não é carne? E sim espírito? Sim, porque Deus não é pai da carne, Deus é pai do espírito. Então, os filhos de Deus, eles são espíritos que estão, e muitos estiveram, não estão mais entre nós, participando da carne e do sangue. Eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus. Eu estou aqui participando de carne e sangue, até o dia determinado pelo Pai. Haverá um tempo que eu vou deixar de participar de carne e sangue. Essa carne vai para o pó. E o espírito, Eclesiastes 12:7, que vem de Deus, voltará para Deus. Porque o Filho de Deus é o espírito e não a carne. Então os filhos são espíritos que participam da carne e do sangue. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império, o poder da morte, isto é, o diabo. É outro assunto. Hebreus 12:9. Olha aí. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. E nós os reverenciamos. Eu estou com a tradução, outra tradução na cabeça. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se nós reverenciamos os nossos pais, ou reverenciávamos, que nem todos têm pai vivo, né? Que ali está no presente.
Então, se você reverencia seu pai, ou reverenciou seu pai, se você se sujeitou ao seu pai, ou à sua mamãe, porque eles estavam ali para te disciplinar, para te corrigir, não nos sujeitaremos muito mais ao pai de quê? Da carne? É da carne? Do Espírito. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos Espíritos para vivermos? Sim. É isso, a irmã respondeu lá na frente. Sim, exatamente. Então Deus, amado, Ele é pai dos Espíritos e não da carne. Já tem uma pregação aqui no canal, mas eu gosto sempre de falar nisso. Deixem, principalmente o povo da graça, a ninguém conheçamos segundo a carne, porque ainda que tivéssemos conhecido Jesus segundo a carne, agora já não conhecemos deste modo. Então tá, generaliza tudo e diz que todo mundo é filho de Deus. Não, o conceito ali é lei e graça. É só ler o contexto. É não conhecer Jesus segundo a carne, Jesus de Nazaré. Não é que todo mundo que eu olho agora, não, aquele ali pode fazer o que ele bem quiser, que ele é filho de Deus. Não, não é assim também. Pode ser, pode, mas pode não ser. Entendeu, mano? Não tem que sair dizendo que todo mundo é filho de Deus. Também não tem que sair dizendo também que é da perdição, que você não sabe de nada. Não é o pastor que diz que não é. É o Espírito que testifica com o teu Espírito que você é. Ué, se o Espírito não está testificando naquela pessoa que se denomina cético, que não crê, que faz o que quer e blasfema de Deus, blasfema do nome de Cristo, não, enfim, não crê em nada, aí eu vou ter compaixão mais do que o próprio Deus e dizer, não, ele está fazendo isso aí, mas ali é um abençoado com todas as sortes de bênção, porque a ninguém olhamos segundo a carne. Para com isso, irmão. Não sabemos, só Deus sabe. Então, amado, nós precisamos nos sujeitar muito mais, diga-se de passagem, ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Então, Deus é Pai do nosso espírito e não da nossa carne. É o nosso verdadeiro DNA divino, é o teu espírito. Paulo disse, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, espírito. Olha lá, vamos lá. Hebreus 12, 10. Porque aqueles pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Não era isso que acontecia? Os nossos pais nos corrigiam, ou nos corrigem. Hoje não, né? Somos adultos aqui. Mesmo assim, muitos recebem conselho dos seus papais, né? E é certo. Mas eu me refiro enquanto criança. Então, amados, nós éramos corrigidos, disciplinados pelos nossos pais. Como bem lhes parecia. Era o pai que dizia isso. Nós dizemos isso para nossa filha. Não, você vai vestir isso aqui. Não, você vai comer isso aqui. Ainda que às vezes a gente cede, mas nós temos sim o controle. Nós até deixamos ali a pessoa pensar que tem a liberdade, mas nós temos aqui nos bastidores o controle. Então, os nossos pais nos direcionavam, nos ensinavam. Mas para nosso proveito, para sermos participantes da sua... Então Deus é Pai do Espírito e Ele quer que você seja participante da santidade dEle. Então eu não posso viver a minha vida à la vontade e dizer que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que você seja santo, irrepreensível diante dele em amor. Tudo que eu faço que não esteja neste propósito, eu estou fazendo a minha vontade e não posso dizer que Deus está nessa bagunça. Olha lá. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta ou se une com o Senhor é uma carne com Ele. O Espírito é um só Espírito. Se uniu ao Senhor, recebeu esta palavra, crê, tem comunhão com Ele. Aquele que se une, se ajunta ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Está ligado a Ele. Por isso que a palavra diz que nós somos o templo do seu Espírito. E não é o corpo, carne, é o teu Espírito que está aqui dentro desta matéria, ou dessa matéria, que está unido ao Espírito de Deus. Você é templo do Espírito, porque o Espírito de Deus está aí com o teu Espírito, que é um só com Ele. Quem entendeu, Manto? Romanos 8, 9. Vós, porém,
não estais na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém, não vai dar nome, por isso que eu falei, não pode dizer que fulano é filho, fulano não é, fulano é salvo, fulano é perdido, não. Não é mérito nosso. Não é área para a gente se meter. Nem Paulo se ousou a se meter. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, essa pessoa, esse alguém, não é dele, não é de Cristo. Viu aí? Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque o Espírito é justamente a garantia, o DNA de que você é dele, de que você pertence a ele. A fé é um dom dos eleitos. Então, o Filho de Deus, ele tem a fé, que é dom, e ele tem o Espírito de Cristo. Se não tem, não é dele. Irmão, eu não tenho, como é que eu faço para buscar? Não existe. Mas a religião ensinou. Ensinou não, deturpou, né? A religião disse, não, você vai para o monte ali. Aqui tem um monte aqui, perto de Itapuã aqui, né? Que os religiosos dizem, você vai para aquele monte ali. Eu já fui lá, meu irmão. Já fui. Eu fui do monte. Você vai lá a noite toda clamando, me batiza, Jesus, com teu Espírito, me batiza com teu Espírito. Aí depois cansou de pedir o batismo no Espírito e me batiza com teu fogo, me batiza com teu fogo. Aí de repente o irmão veio de lá para cá, xaramanaia, lamanaia, e colocou a mão e o irmão... Irmão, eu fui uma vez e o grupo que foi comigo tinha uma irmãzinha, que ela gostava de cortar laço, né? Rapaz, essa menina dava 2 rodadas assim, ó. E quem conhece sabe o que eu tô falando. É assim, ó. Eu tentava correr naquele monte ali, era uma luta. É assim, ó. E essa irmã começava a cortar laço quase 1h da madrugada. E aí, dizendo que era o Espírito, meu irmão, essa menina, não sei se embaraçou em uma folha ou foi em um gongo. Quem sabe o que é gongo? Eu sei que essa irmã saiu assim, ó, dando estrelinha. Passou perto de mim assim. E a irmã, irmão Elcio, segura aí. Eu falei, sei lá. Lembrei de uma piada, vai que é promessa e tá pagando. Eu sei que essa menina saiu lá de dentro com a boca cheia de folha. E... Ei, você conhece. A da perna. Então, essa menina saiu com a boca cheia de folha. E eu disse, é isso que é o Espírito, é? O quê? O poder do Espírito. Então você está naquele meio, o ambiente propício, e vai dando glória que o Espírito vem, aí você fica, glória, 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 aí o pastor diz, quando você morder a língua, você fala em língua estranha. Aí ele diz, estão batizados. Não, irmão, o Espírito Santo não é essa bagunça. O Espírito Santo é a divindade de Deus em nós. O Espírito Santo é o DNA divino em nós. O Espírito Santo, ele nos ensina, nos direciona, nos dá a maturidade. Você se torna prudente, sábio, inteligente espiritualmente, sóbrio. O Espírito Santo, ele te conduz à verdade. Irmão, mas tem muitos filhos de Deus que têm o Espírito e é levado pelo erro, claro, porque não é alimentado pelo ensinamento da palavra. Tem o Espírito em si, mas a mente vive aonde? Na religião, não em Cristo. A mente é carnal, a mente não é espiritual. Como quem? Como Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um filho de Deus. Nicodemos era um filho de Deus. Porém, a mente de Nicodemos era uma mente infrutífera, era uma mente religiosa. Tanto é que quando ele era filho de Deus, quando ele começou a perceber que o que Jesus ensinava era algo espiritual, por causa da sua posição eclesiástica, visto que ele era um mestre lá dos fariseus, então ele foi ter com Jesus à noite, amado. Ele não veio aqui domingo de manhã, sentou aí, não. Quando deu a noite, ele foi se encontrar com Jesus sozinho. Mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não fora contigo ou com esses sinais. Aí Jesus parou, ouviu, e Jesus disse, sabe de onde, Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Como assim, Senhor? Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos.
Mas, Senhor, nascer de novo, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, tornar a nascer, olha a mente, carne pura. Assim estão os religiosos. É porque o diabo apareceu para mim de manhã. E como era o diabo? Era uma coisa vermelha, parecendo um torcedor do Flamengo. O Flamengo foi campeão ontem, né? Parecendo um torcedor do Flamengo, de chifre e tal. Ah, o diabo era isso, era? Não sei, nunca vi isso na Bíblia. Ah, mas é assim. E quem te contou? Ah, meu pastor. A tradição religiosa, a tradição romana, os desenhos, os filmes. Ah, você está vivendo a base de filme e de desenho? Ou você está vivendo em Cristo Jesus? Então, amados, esse é o engano da religião, onde as pessoas são manipuladas. Vós, porém, não estáis na carne, ou seja, sua mente não é uma mente carnal. Nesse contexto aqui, era uma mente voltada para a lei, onde as coisas tudo era físico, matéria, era sombra. Era o que acontecia com Nicodemos. Nicodemos tinha que nascer da graça, nascer do Espírito, entender as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Nascer da água era nascer da palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A igreja de Cristo está limpa, imaculada, sem ruga, sem mancha e coisas semelhantes. Por quê? Porque a palavra lavou essa igreja. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito, não é dele. E o Espírito Santo não é uma fachada que você vê quem tem e quem não tem. É uma vida de quem tem, que entende que tem e se submete, se sujeita, porque ele é pai do Espírito, assim como você se sujeitou ao seu pai. Olha aí. Por que é que nós não fazemos apelo aqui? Para você ser filho de Deus, vem aqui na frente, levanta a mão e aceita Jesus. Isso é religião, amado. Não, irmão, mas está aqui na Bíblia. Romanos 10, 8 e 9. Que se com tua boca confessares e crê em teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a sua salvação, o coração crê para a justiça. Mas olha o contexto, Paulo estava falando ali em relação aos judeus, defensores da lei, que embora fossem filhos de Deus, fossem zelosos de obras, mas não tinha entendimento, eles precisavam de uma salvação na mente, que essa salvação só viria depois de uma confissão genuína naquele que era o Cristo, que morreu e deu cabo à lei, deu fim à lei. E no versículo 4 vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então aquela salvação não se aplica a nós, era para os judeus do primeiro século, que estavam em Moisés e tinha que estar em Cristo e não em Moisés. Romanos 8,16. O mesmo Espírito, olha lá, o Espírito é o Santo ali, testifica com o nosso Espírito, o homem interior. Que somos o quê? Filhos de Deus. Agora, para o Espírito Santo testificar com o teu Espírito que tu é filho de Deus, você precisa ser batizado nas águas, você precisa ser praticante de dízimo, você precisa estar 24 horas dentro de um templo, você precisa se vestir diferente, você precisa andar diferente. Não. O Espírito testifica e ponto final. Não é o pastor que diz que você é filho de Deus porque você levanta a mão. É porque o Espírito Santo ministra no teu coração que você é filho de Deus. Ô irmão, então se alguém está na feitiçaria, naquela religião que faz isso, de matriz africana, ou que faz aquilo, possa ser que aquela pessoa é um filho de Deus? Claro que sim. Agora, como é que está a mente daquela pessoa? Como estava a sua no sistema religioso, perturbada, enganada. Porque o Evangelho é justamente essa luz que vai tirar toda essa ignorância, essa treva, essa escuridão, esses misticismos, para te apresentar perfeito em Cristo Jesus. Amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama,
Abba, Pai. É porque você é filho que Deus enviou no teu coração o Espírito de Cristo que clama, Abba, Pai, meu Paizinho. Deus é o nosso Pai e nós só reconhecemos por causa do Espírito de Deus em nós. Só o Espírito Santo é que testifica que você é filho de Deus. Não é o homem, não é a religião. É o Espírito Santo que testifica que você é filho de Deus. E porque você é filho que você recebeu o Espírito. A religião ensina que você precisa receber o Espírito para aí então passar a ser filho. A palavra de Deus diz, porque você é filho, você recebeu o Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E Ele se importa com aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A tua carne não adora a Deus. A tua mente humana, ela não adora a Deus. Porque a natureza humana não tem prazer nas coisas de Deus. Pelo contrário, ela luta contra Deus. O que tem prazer em Deus é o teu espírito. E esse espírito, ele deve adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é Espírito. E nós somos Espírito e adoramos em espírito e em verdade. Olha lá. Romanos capítulo 12, versículo 11. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos aonde? Na carne? Não, no espírito. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você não presta para Deus na carne. Você não serve a Deus na carne. Você só serve a Deus no espírito. A tua carne, o teu corpo, será um meio por onde o teu espírito servirá a Deus. É claro que o meu espírito não vai sair daqui para pegar um copo com água e servir o meu irmão. Mas o meu espírito, que é educado pelo Pai, que é espírito, ele domina essa carne, que faz com que essa carne obedeça uma ordem direta para ir fazer e servir. Mas não é ela que vai por livre e espontânea vontade. Porque na sua carne, disse Paulo, não há bem algum. É o teu espírito. Como eu falei, todo bem que há em ti é por causa do espírito. O teu espírito que está unido ao espírito do Pai. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Se não for no espírito, não vai. É o teu espírito que tem que estar em fervor, em movimento, em envolvimento. Senão, não vai. Quantas pessoas conhecem o Evangelho da Graça? Quantas pessoas se importam? Poucas pessoas se importam. Primeiramente, para dar um bom testemunho e viver a sua vida em paz com Deus. Segundo, para servir alguém como membro do corpo de Cristo. Não querem. Por quê? Porque receberam a mensagem na mente carnal. Até conhece, mas não pratica. Porque a carne, amada, ela não tem força para servir a Deus, não. Ela tem força para o que é errado. Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante, Paulo diz que é uma luta constante. A carne contra o espírito. O teu espírito quer fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em ti, ele trabalha no teu espírito para que você o sirva. Mas a carne, ela é inimiga. Agora, quem você alimentar, essa vencerá. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então nós podemos servir ao Senhor em espírito. Como eu falei, a carne é apenas um meio. A carne é um instrumento pelo qual nós servimos ao Senhor. Então, amados, se eu jejuar, eu não estou servindo a Deus. Porque meu espírito jejua. Se eu derramar óleo na tua cabeça aqui, você não está servindo a Deus porque eu derramei óleo ungido. E eu não estou servindo a Deus porque eu derramei óleo ungido. Porque eu estou derramando no teu cabelo, na tua cabeça. Tem gente que não tem nem cabelo mais. Então, perceberam, mano, que tudo isso é coisa da carne? Eu vou jejuar para servir a Deus. Não existe. Eu vou sacrificar no altar para servir a Deus. Não existe. Isso é carne, irmão.
Servir a Deus é aqui, a tua mente espiritual ativada, e você pega esse corpo aqui que é teimoso, e diz aqui, você vai se sujeitar ao serviço do reino. Paulo disse, eu esmurro a minha natureza, essa natureza humana, carnal, eu esmurro o meu corpo, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Imagina que eu estou pregando aqui, falando da graça de Deus, de repente eu pego essa natureza e deixo ela viver de qualquer forma. Aí vou ser reprovado. Eu estou falando uma coisa, mas eu estou como os fariseus, que falavam, mandavam, mas não praticavam. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 1:9. Porque Deus, a quem sirvo no meu... irmão, olha lá. Parece uma contradição aqui? Para o sistema religioso parece. Como era que Paulo servia a Deus no espírito, mas Paulo estava ali sendo apedrejado? Paulo estava ali sendo chicoteado, Paulo estava ali sendo lançado em cesto pelo muro, Paulo sofreu naufrágio, foi picado pela cobra, Paulo passou frio, passou fome. Pois é, o corpo de Paulo servia para Paulo servir a Deus em espírito. O corpo de Paulo conduzia o espírito de Paulo às missões que Deus havia determinado. O meu corpo serve para que Deus me conduza ao seu propósito. Biologicamente, humanamente falando, o meu corpo serve para mim, para minha família, para o meu lazer, para aquilo que eu faço humanamente falando. Mas quando se trata das coisas do Espírito, Deus é Pai do meu Espírito e esse corpo precisa, essa carne, essa natureza, precisa sujeitar a esse Espírito. Porque o Deus a quem eu sirvo no meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo estava ali intercedendo pela igreja, orando pelos irmãos, cuidando da fé dos irmãos, enviando Tito, enviando Timóteo. Olha lá como é que está o irmão, como é que está o irmão Aldo. Olha, liga lá para a irmã Rosana, liga lá para aquela irmã Vera, vê como é que eles estão. Então Paulo trabalhava aqui, mandava os irmãos estarem em comunicação. Veja se aquela igreja lá, aquele grupo que se reúne lá está passando fome, vamos fazer uma coleta aqui, vamos levar para lá. E aquele irmão lá que está lá servindo lá, está em dificuldade. Então Paulo usava o seu corpo para isso, mas era o espírito, porque se fosse a carne de Paulo estava perseguindo o crente, prendendo o crente até hoje não, né, irmão? Até hoje ele já estava bem velhinho, já aposentado, coitado, estava morrendo de fome, até naquele tempo. Entendeu, amados? Então tem que ser pelo espírito. Hebreus 12:22. Mas chegastes ao monte Sião, é uma alegoria, né, que Sião era o monte lá dos judeus, a oração, aquela coisa toda. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é uma cidade lá no céu, cheia de rua de ouro e de cristais, como eles leem Apocalipse e interpretam o pé da letra. Jerusalém celestial, que é a aliança eterna, que desceu do alto. Paulo diz, desceu do céu, a Jerusalém celestial é o pacto da graça. A Jerusalém celestial... E aos muitos milhares de anjos. Quem são esses? A Universal. Olha lá a igreja que é. Essa igreja? Não, nessa não. Não é essa que você pensou, não. A Universal, porque a igreja é uma igreja só. É uma igreja universal. A igreja de Cristo é uma igreja única, né? Não tem 2, 3 igrejas. É uma só. Porque a minha igreja é católica, a minha igreja é evangélica. Não existe. Deus não vê isso. Deus não vê placa, fachada. Deus vê espíritos, pessoas, filhos, onde quer que eles estejam. Amém? A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, já está escrito. E a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Você é esse espírito aperfeiçoado. Você é espírito aperfeiçoado. Somos espíritos aperfeiçoados. Deus é Pai desses espíritos que já estão aperfeiçoados. Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunha a minha consciência, onde? No Espírito Santo. É a tua consciência, irmão. Como está a tua consciência com Deus. Não é o que uma pessoa vai dizer, pera, esse irmão, porque isso aqui, porque... Aí o pastor chega, você não está... Não, é a sua consciência com Deus no Espírito Santo. Está com a consciência tranquila? Está em paz? Não está mentindo, não?
é a verdade? Eu sempre falava isso no início das nossas reuniões, quando a gente começou a se reunir como igreja, isso há quase 8 anos atrás, né, mais ou menos. Eu falei, não me venha com esse negócio de omitir ou disfarçar. A graça de Deus nos tirou da hipocrisia e do engano da mentira. Na religião as coisas são tão manipuladas, tão maquinadas, que às vezes as pessoas fazem, às vezes, a maioria das vezes é isso, para ser aplaudida pelo homem. E outras pessoas não fazem, querem levar crédito. Então eu sempre dizia, por exemplo, a gente chega aqui na reunião de manhã, prepara aí as cadeiras, dá um grau aqui, ajeita tudo aqui para receber os irmãos, aí alguns irmãos trazem ali café da manhã, hoje está meio fraquinho, né? Mas enfim, trazem café da manhã, arruma tudo, aí os irmãos chegam, recebem, todo mundo aqui está participando. A religião, amado, colocava hipócrita no nosso meio. Gente querendo levar mérito daquilo que não fez. Eu lembro que eu chegava no sistema religioso, eu sempre gostei de chegar mais cedo, dar um grau nas cadeiras, ajeitar tudo. Aí depois chegava um outro obreiro, e ali pegava a flanela e ficava rodando. Aí quando o pastor pisava na porta, ele, pra quê? Para o pastorzão presidente achar que foi ele que estava fazendo. Então, amado, isso não existe. Para que isso? Se você fez, você fez. Se não fez, não fez. É a tua consciência com Deus. E outra coisa, não precisa também fazer e querer tocar trombeta para o outro ver que você fez. Faça. É como o irmão que um dia que ele foi ofertar R$40, ele me deu na mão para eu ver que... Não, irmão, fique na paz, quer contribuir? A gente está precisando de uma ajuda aí, contribui aí e tal. Não, toma aqui. Aí eu fiquei triste porque toda vez que as irmãs vendiam pastel, ele comprava R$30, R$40 de pastel, comia tudo. E pegava o troco e dava de oferta as moedas. Mas no dia que ele pegou um dinheiro a mais, ele veio dar na minha mão para mostrar que estava dando. Mas ele não deu na mão porque ele queria ajudar. Havia uma malícia por trás daquilo. A gente já conhecia a peça. Então, queridos, nós precisamos ser honestos, verdadeiro, sabe, sem precisar puxar o tapete de ninguém, fazer aquilo, dando testemunho à sua consciência no Espírito Santo. Afinal de contas, Deus está vendo todas as coisas, e aqueles que são de Deus reconhecerão as suas boas obras, as suas atitudes, as suas verdades, porque Deus direciona isso. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, olha lá, na minha carne, não habita bem algum. Então na carne de Paulo não habitava bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A carne não realiza o bem, porque a carne não é filho de Deus. A carne é uma criação, é uma criatura que está debilitada, fraca, fragilizada. O próprio Jesus disse, para nada presta. Quando eu olho só para essa natureza humana, não serve para nada. Então, o Paulo disse, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 22. Porque segundo o homem interior, olha lá, e o que é o homem interior? O Espírito. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Lei de Deus aqui é a lei do Espírito, tá? Não é a lei de Moisés, não. É a lei de Deus. Não é de Moisés, não. Então, queridos, não é cerimônias, não. É a lei de Deus, a lei do amor. Então, queridos, o homem interior, que é o Espírito, ele tem prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. Mas a carne não, porque na carne não habita bem algum. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior, carne, se corrompa, o interior, espírito, contudo, se renova de dia em dia. Então a tua carne se corrompe. A carne se corrompe. Não é porque nós somos cristãos que não temos momentos de fraqueza e somos tão perfeitos a ponto de dominar tudo. Não.
O apóstolo Tiago, ele disse, se você não controla a sua língua, que é um membro tão pequeno, imagine o resto. Então, queridos, a carne, a natureza humana, ela é feita de fraqueza, ela é fragilizada, ela se corrompe. Mas o interior, o espírito, ele se renova de dia em dia. Amém? Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem. É para você se revestir dessa nova identidade, dessa nova natureza. Espírito. E vos revistais do novo homem, espírito, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A sua carne foi criada em justiça e santidade? Não. Então o que foi criado em justiça e santidade? O teu espírito. Justiça e santidade no espírito. E aqui eu encerro. Colossenses, capítulo 2, versículo 10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Você está perfeito em espírito. A sua carne não é perfeita, mas o teu espírito está perfeito. Amém? Graça e paz, abençoados. Até o próximo.